Daí, galera, vamos chegando. Alô. Daí, galera, vamos entrando aí. Eu vou chamar o João. Alô. Estamos escutando legal aí? Quem está escutando, me dá um positivo, por favor. E daí, Joãozinho, Beleza, professor? Tudo bom? tá escutando legal aí? Tá Ah, bom o tudo som? certo. Aí também? Que bom. Normalmente vai dar uma travada aí, o Instagram tem travado, Tranquilo. mas se começamos bem já é um algo de pé direito aí. Ah, tudo Como é que certo. tá? Tudo Bem, certo? bem. Na situação assim, Dentro do bem possível? complicada, mas fazendo tudo do jeito que dá, Tá vai passar. certo. E aí, tá escondido aonde? Ah, tô em casa, tô em Veranópolis aqui com a família. Ah, tá bom. Então, João, a ideia de fazer a live é para a gente conversar um pouco aí sobre essa tua trajetória, né? Já que tu é uma referência para nós aí da associação, né? Foi um atleta que saiu da nossa base aqui, do nosso projeto e ganhou grandes proporções, né? Então a gente tem muita curiosidade aí, eu sei que quando tu consegue aí todos os finais de temporada tu vem conversar com nossos alunos. Mas tem muitos que não têm essa oportunidade de te escutar e saber como foi essa tua trajetória, ou está sendo essa tua trajetória, né, de atleta profissional aí. Então vamos começar aí, tu contando um pouco da tua história, né? Desde que tu iniciou o futsal e por onde tu passou e até onde tu se encontra um pouco aí. Então, tudo começou na associação, né? Eu não canso de falar isso, que eu devo muito a vocês. Sempre que eu falo de ti, eu sou um cara suspeito a falar, porque tu é um cara que eu tenho um carinho muito grande, tu é um cara que apostou em mim desde o começo, tu tá do meu lado desde que eu saí daqui, tu continua me acompanhando, e eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, porque eu acabei abandonando, de certa forma, a associação num ano de categoria de base que a gente podia ter um time muito bom aqui para ir jogar contra a associação. A gente acabou se encontrando naquele ano que eu saí, mas nunca foi esse tratamento que eu ganhei. Eu sempre fui tratado da melhor maneira possível, sempre fui recebido como se eu estivesse em casa. Então, realmente eu devo muito a vocês. Então, eu fiquei 10 anos no projeto, né? Eu comecei no projeto em 2003 e fiquei até 2013. As coisas foram caminhando muito rápido, até mesmo dentro do projeto, assim, a gente sempre começou em competições pequenas, né? Entre Veranópolis e Nova Prata, uma coisa bem regional, aumentou para a região de Caxias. Quando vejo que começou a jogar o estadual, tudo foi indo muito rápido assim e não parou desde lá, sabe? Quando eu saí daí, tudo começou a crescer ainda mais, começou a ser estadual, Taça Brasil, Libertadores, Mundial. A proporção ela se manteve mesmo saindo daí. Então isso é uma coisa bacana, sabe? Agora eu tô tendo uma mudança novamente na minha carreira, né? Eu fiquei 10 anos aí, 7 anos na CBF, agora eu tô no meu primeiro ano em Joinville e tá sendo uma coisa bem bacana. Eu acho que era uma mudança que eu precisava, sabe? Eu acho que tu começa a ver as coisas de uma forma diferente de novo, porque não digo que seja ruim eu estar tanto tempo no mesmo lugar, mas tu acaba se habituando com uma coisa, sabe? Às vezes tu chega lá e tu já espera as coisas de um jeito e não digo entrar numa zona de conforto, sabe? Acaba Mas, saindo da zona de conforto, né? exato, entende? E é bom estar num lugar diferente e receber coisas novas, novas informações. Eu estou aprendendo a jogar de jeitos diferentes, estou aprendendo a marcar de jeitos diferentes e isso aí só vai agregar no meu jogo, sabe? A minha carreira, eu sou muito novo ainda, então eu precisava dessa experiência diferente para, num futuro, ser um jogador mais completo ainda. Eu penso assim, sabe, sobre esse momento que eu tô vivendo. Isso, teu início aqui na associação foi em 2003, né? Eu cheguei na Isso. associação em 2006, então tu teve algum período ainda com o Juliano, com o Pavão, Isso mesmo. que fizeram toda a tua parte ali que era sub-7, eu acho. Não, e são É isso aí. pessoas que eu tenho contato até hoje. Eu acho isso muito bacana, porque todo mundo assim que eu tive contato na associação hoje me procura, fala comigo.
quer saber como eu tô, e isso aí para mim é sensacional, sabe? Sempre que eu sou aqui, eu sou bem recebido por vocês. E isso mostra que eu fiz um bom papel, que eu nunca virei as costas para vocês, sabe? E eu acho bacana essa troca que a gente tem até hoje, sabe? Não, isso com certeza a gente sabe da tua índole, da tua postura, né? Então, dentro dessa tua trajetória que tu veio dentro da associação, tu até colocaste ali que no último ano de sub-17 tu, na verdade, optou por ir para a CBF. Eu acho que foi uma questão de opção, né? Uma opção em se tornar um atleta profissional ou buscar isso, né? Antes teve toda a base da CBF que realmente tu cresceu muito ali e acho que tu fez certo. Acho que foi o caminho que todos a gente tenta encaminhar todos aqui, todos os nossos alunos com algum potencial, a gente sempre tenta abrir portas para eles que possam fazer do esporte a sua profissão. Claro que o nosso projeto, como tu sabe, não é o objetivo, né? Mas sempre que dá, a gente tenta abrir portas para que os nossos alunos façam do esporte a profissão. Dentro da CBF ali, qual foi teus principais desafios, digamos assim, do início ali e depois até se tornar um profissional? Ah, o começo, assim, foi mais complicado a parte de ser a primeira vez que eu tava saindo de casa, assim, né? Acho que eu vou dizer que eu nem parei para pensar muito assim quando eu fui aprovado no Peneirão, assim, porque foi bem rápido, assim, foi na segunda e na terça a gente fez o teste, e na sexta eu recebi a notícia da aprovação e na segunda-feira eu tinha que estar em Carlos Barbosa. Eu não parei para pensar assim, eu passei no teste e com certeza eu queria estar ali, mas eu não cheguei a pensar que, ah, pô, tô saindo de casa, agora minha vida vai mudar para sempre. Mas hoje em dia eu vejo com mais clareza que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, porque eu amadureci muito, assim, mesmo tendo feito muita coisa boa aqui dentro da associação, se eu tivesse sido mais maduro, talvez eu podia ter conquistado mais coisas, sabe? Mas não adianta, não dá para ter tudo. Acho que com uma certa idade tu vai ter algumas coisas, conforme passa o tempo tu perde umas e vai adquirindo outras, sabe? E eu acho que isso aí foi o começo, foi essa parte da distância, mas depois assim foi tudo fluindo naturalmente, assim, foi eu me senti muito em casa ali na CBF, como aqui em Veranópolis, sabe? Porque como eu fiquei muitos anos, eu criei muitas amizades, a torcida sempre me tratou muito bem, sabe? Foi muito bacana. Daí, quando eu subi sub-20, eu tive um primeiro ano de sub-20 bem complicado, assim, porque é a única categoria da base que são 3 anos jogando juntos, então foi um ano que eu joguei menos, sabe? Foi bem complicado, porque no sub-17 eu era uma das referências, assim, da equipe, pode-se dizer, e no sub-20 eu fui só mais um, assim, no meu primeiro ano, e foi difícil para mim, sabe? Eu sofri para lidar com isso, eu queria jogar mais, queria mas não adianta, o cara tem que entender que o cara tem que buscar o seu espaço com certeza, mas tem coisas que o cara tem que amadurecer com o tempo e o cara vai entender que a hora do cara vai chegar. E isso aí foi um bom momento pro meu começo no profissional, porque eu soube que eu subindo na CBF, eu não ia jogar de forma instantânea, eu ia ter que comer a massa, como se diz, né? Eu ia ter que esperar o meu momento, e eu acho que eu aproveitei essa parte de não jogar tanto para evoluir uma coisa que hoje me caracteriza muito, que é a bola parada, porque eu acho que eu tinha que conquistar meu espaço de alguma forma. O Marquinhos até falou algumas vezes assim, ele citou que, mesmo sendo muito novo, eu não estava sendo tão utilizado, mas eu era um cara que tinha que estar entre os 14, porque quando eu estava tendo a chance da bola parada, eu estava aproveitando, e eu não podia estar fora dos 14. Então, eu acho que eu fui cavando minha vaga aos poucos, sabe? Eu fui aprendendo isso na categoria de base, e é uma coisa que eu levo até hoje. A gente comenta muito com os meninos aqui que é a questão de que tu passou por um período diferente, digamos assim, do sub-9 até o sub-17, aqui tu sempre jogou, né? Inclusive no último ano de 17 na CBF também. Mas vai ter aquele período que tu vai ter que passar sem jogar, que tu vai ter que treinar, que tu vai ter que te dedicar e esperar um outro momento para de repente buscar uma vaga, né? Então isso também faz parte do amadurecimento. Acho que foi importante para ti esse primeiro ano de sub-20 para te entender o processo que tu ia ter quando tu foi pro profissional, né? Que foi o que aconteceu ali no início, né? Digamos, na primeira, segunda temporada ali treinando com o profissional, tu acabou jogando um pouco menos, né? E E também não é demérito nenhum, né? O cara não. esperar o seu momento. Eu acho que isso aí é uma coisa, porque às vezes a gente
a gente convive muito com o nosso próprio ego, né? Nessas situações, às vezes, pô, eu não quero ficar fora do jogo, porque não, eu tenho que estar jogando. E as coisas não são assim. Todo mundo que está no time tem o seu momento, todo mundo vai ter a sua chance. Eu acho que tu tem que estar pronto para aproveitar. É isso que vai fazer a diferença. Não é tu estar jogando o tempo inteiro, é sim a hora que tu for solicitado, tu tá pronto e as oportunidades vão aparecer mais vezes daí. E uma das coisas que tu comentaste aí, e é uma situação que a gente também passa e conversa bastante, e a gente vê outros jogadores falando, é a questão de ser muito bom em algo que tu faz. E não tentar ser muito bom em todas as coisas, né? Tu colocou ali que tu aproveitou o momento para te especializar na bola parada, digamos assim, ou na finalização, né? E acho que cada um que tem a sua característica tem que apostar naquela característica, né? Não sei se tu pensa dessa forma também, pela experiência que tu tem, e não, digamos, ficar atirando para todos os lados, focando em talvez ser um jogador completo, mas nota 4, digamos assim. Ou ser um nota 9 numa situação diferente do jogo. Não sei se tu pensa dessa forma. Assim, eu acredito que tu tem jeitos de tu ser completo, sabe? Eu acho que tem coisas que vêm com o cara. Tipo assim, tem coisas que tu pode trabalhar e tem coisas que nem tanto. Assim, eu não sou um cara muito de drible, nunca fui, sabe? Nunca tive essa característica. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil eu melhorar. Mas eu posso trabalhar coisas que vão me ajudar, como a condução, como finalizar com as duas pernas. Daí eu não preciso ser um baita driblador, porque se eu tirar para um lado e tirar para o outro, eu consigo finalizar. Eu acho que tu tem que se potencializar da forma que tu pode, sabe? Eu acho que não adianta tu querer, pô, joguei com muito cara, muito habilidoso e muito rápido. Não adianta eu olhar para eles e falar, não, eu vou fazer isso que eles fazem, que não adianta, que vão ter coisas que eu faço que eles também não vão conseguir fazer. E uma equipe é isso, né? Eu acho que todo mundo tem que saber tocar o seu instrumento e quando for necessário, ajudar no do outro, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Mas essa parte de se especializar em alguma coisa, eu acho que vale a pena porque tu acaba sendo marcante, sabe? Tu chegar numa equipe e tu ser considerado, pô, esse cara é um bom finalizador, esse cara é um bom marcador de situação especial, 4-3, goleiro linha, coisas assim são importantes, sabe? Eu acho que vale a pena tu bater nessa tecla. Não, claro que tu tem que te especializar em algo que te faça jogar, né? Jogar o maior tempo possível, mas eu acho que esse é o caminho, assim. A gente não pode querer atirar para todos os lados. Essa característica que tu falou de drible, realmente tu nunca teve, né? A gente brincava muito com a questão do meia canela, né? Que é o que se salvava. É a solução. O cara É tem a que solução. atirar, tem que sair de algum jeito, não adianta. Tem que Vinha na já, contramão e aquele velho meia canela para poder passar pelos caras. observar o jogo, passar bem a bola, proteger a bola. O cara tem que ir criando artimanhas para ajudar nesse quesito que talvez falte um pouco. Tem muitos alunos nossos, acho, aqui, escutando a live, então, e outros apaixonados pelo futsal. Vou te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, assim, a questão até nós estamos falando da questão do drible, assim, ou a questão do momento antes de receber a bola. Tu procura fazer a leitura antes de receber essa bola, de visão, usando mais a visão periférica ou olhando realmente fazendo um movimento de pescoço assim para ver o Ah, que vai acontecer? Ou tu ainda não parou para pensar nisso? assim, quando eu estava ali na CBF, o Marquinhos Xavier, que hoje é treinador da seleção, ele ministrava alguns cursos. E um dia a gente recebeu, acho que faz uns 4 anos atrás, a gente recebeu um curso do Paulinho Cardoso, que era o treinador do Minas na época, e a gente era usado para demonstrar o treino que ele ia passar para os treinadores que Eu estavam tava fazendo o lá. curso. E ele bateu muito nessa tecla de que tinha que virar o pescoço antes da bola chegar para te entender o que estava acontecendo, sabe? Se tu fosse esperar as coisas acontecer, eu acredito que eu sofri um pouco nessa transição, assim, porque eu não sou um cara muito veloz, assim, e na categoria de base as coisas aconteciam mais ao natural, assim, sabe? Tu tinha tempo de dominar a bola, erguer a cabeça, procurar um passe melhor, coisa assim. Mas no profissional, sabe, é uma questão de segundos, assim, se tu der uma bobeada, se tu não entrar pisando na bola, se tu não souber o que tá acontecendo, tu vai ser encaixotado, teu time vai tomar contra-ataque, tu vai tomar um xingão, tu vai sentar pros outros jogar e tu não quer isso pra ti. Não adianta, tu tem que se prevenir e isso foi uma coisa bem legal que eu peguei dele e eu acho que
tem cara muito habilidoso que consegue sair de situações muito adversas, assim, ó. E eu acho que sou um cara que, se eu não antever muito lance, eu tenho bastante chance, talvez, de perder esse lance. Então, é uma coisa que eu tenho que tentar prever o que vai acontecer, sabe? Olhar o que está acontecendo antes da bola chegar em mim. É uma coisa que eu procuro cuidar, sabe? Tá certo. Ah, qual que tu acha que foi o teu principal fator para te tornar um jogador profissional? O que te levou a isso? Qual o principal fator pessoal ou Ah, nesse sentido, assim? eu acho que eu acho que tem mais de um, assim. Eu vou citar dois. Eu acho que é o extra quadra. Eu acho que o extra quadra conta muito. Eu vou te falar que eu já conversei contigo sobre isso. Eu já joguei com muito cara. Tu olha ele jogando e tu fala, pô, esse cara é diferenciado. Mas às vezes umas escolhas, algumas coisas acabam tirando essa pessoa de um caminho diferente, de um caminho no esporte, sabe? E a família, eu acho que a família do lado ajuda muito, assim, tu ter um suporte independente de uma vitória, independente de uma derrota. Um dia, hoje eu não tô a fim de treinar, hoje eu tô para baixo, não, tu tem que estar lá. Eu acho que essas duas coisas são muito importantes. Eu acho que a parte dentro de quadra é uma coisa que tu pode trabalhar no dia a dia, mas o extra quadra e a família são coisas que, se elas não tiverem ali andando lado a lado, eu acho muito difícil tudo dar certo. E tu lembra de algum momento ou de algum fato que te marcou e te disse, bah, eu acho que eu vou ser jogador profissional. Acho que a partir desse momento aqui, ou a partir desse momento, eu acho que eu vou ter grande chance de ser. Ou tu nunca parou para pensar nisso e isso foi acontecendo de forma natural. Assim, o momento mais legal, assim, que eu na base, assim, eu não pensei tanto, assim, eu ia mais vivendo o dia a dia, sabe? Querendo estar sempre bem e tal. Mas quando eu estava no segundo ano de sub-20, eu fiz minha estreia no adulto. Eu fui convocado para um jogo do Gauchão e eu tinha na minha cabeça que eu não ia entrar no jogo. Eu fui para compor elenco. Era um jogo fora de casa, em Cachoeira, que foi o ano de 2015, que a CBF conquistou tudo. Então era um elenco fantástico, assim. E eu tava ali, fui convocado e a gente tava perdendo o jogo e eu entrei no jogo. E daí, pô, joguei. Quando eu entrei, sentei no ônibus, eu falei, não, se eu entrei no jogo numa situação difícil, com um elenco tão bom, eu acredito que eu tô fazendo as coisas certas e eu acho que é isso que minha vida vai ser, sabe? Acho que eu vou ser jogador. Se eu entrei numa situação complicada, numa equipe tão boa, eu acho que eu vou conseguir ser jogador. Acho que dali para frente eu comecei a pensar mais adiante, sabe? Antes eu mais vivia o dia a dia, assim, queria me preparar, queria estar bem, mas acho que isso aí foi um divisor de águas, assim. Acho que até esse momento ainda tu mantinha, não sei se tu tem ainda mantém ainda o curso, tu fazia um curso superior ainda, né? É, Acho que fazia. até esse ano eu acho que tu fazia, né? Isso E eu foi o acho que último isso daí. e eu acho que isso é bem importante na questão dos atletas atualmente. Acho que cada vez mais a parte cognitiva acho que está fazendo muita diferença. Cognitiva para aqueles que estão nos escutando é a questão de memória, de atenção, de realmente estudar, né, e compreender o jogo. Acho que isso também te ajudou bastante. Quem que é a tua referência atual no futsal? Atual, ou que já jogou, ou que está jogando? Tu te inspira? Eu, quando eu tava começando a jogar, um cara que eu acompanhava muito, que eu gosto muito, é o Vinícius. É um cara que hoje em dia, mesmo fora de quadra, cada postagem que ele faz é uma aula, sabe? É um cara diferenciado. Eu acho, por N fatores, sabe? Não só por ele jogando, mas o jeito que ele liderava as pessoas. Eu acho isso muito. Eu tenho um espelho muito grande nisso. E um cara que eu me inspiro muito foi um cara que eu joguei junto uns 3 4 anos, que é o Marlon, que hoje é jogador da Inter Movistar lá da Espanha. É um cara fora de série, dentro de quadra e fora de quadra. Eu acho que esses são os dois caras que eu mais me espelho hoje em dia no futsal. Belas referências. A gente tem uma dificuldade aqui em Veranópolis, digamos assim, que a gente não tem o espelho, né? A gente não tem a nossa categoria adulto, digamos assim. Então, os meninos que vêm com nós treinando, eles muitas vezes se espelham em jogadores de futebol. Não que isso seja ruim, mas é um esporte, digamos assim, diferente, né? A gente não tem não é o mesmo jogo, digamos assim, ou as mesmas características. Então, tu acaba sendo uma referência para eles, né? Muitas vezes quando teu jogo passa na TV ou
em alguma rede social e a gente tenta informar eles para que eles olhem o futsal, né, e possam se inspirar também em ti ou em outros jogadores para também ter essa referência que ela é muito importante na formação. Ah, outra questão, assim, na questão de liderança. Não sei se tu já parou para pensar nisso. Tu sempre foi um líder, né? Tu sempre foi capitão de todas, pelo menos aqui na associação, de todas as categorias que tu passou. Acho que na CBF também, né? Inclusive da equipe adulta em alguns momentos. Tu acha que essa liderança, ela com certeza é nata, mas tu chega a pensar nela, assim, de uma forma especial em ser o líder ou puxar a equipe ou isso tu acha que vem da tua natureza mesmo, assim, tu nunca parou para refletir nessa situação? Olha, eu acho que sempre foi meio natural, assim, mas a gente tava falando do Vinícius, né? Eu vi que esses dias ele. Esses dias não, acho que foi até ano passado, ele fez uma postagem que eu acho que eu me identifiquei bastante, que ele falou que tu pode ser um potencializador de companheiro, sabe? Eu acho que além de tu contribuir jogando, eu acho que tu falando, tu vendo coisas que talvez a pessoa não tá vendo, eu acho que tu pode, não digo liderar assim, mas eu acho que tu pode fazer a pessoa caminhar para uma direção melhor, sabe? E se tu potencializa uma pessoa que tá jogando contigo a melhorar, tu tá fazendo a coisa certa, porque e além disso, tu vai estar melhorando teu rendimento. Quanto mais quem tá do teu lado tá jogando melhor, mais fácil fica para as coisas acontecerem, sabe? Eu acho que sempre foi mais nesse sentido, assim. Eu acho que quando eu era novo, eu tinha algum. Eu passei por alguns problemas, assim, de reclamar bastante, às vezes eu passava do ponto nessa questão, mas eu acho que hoje em dia eu sou mais de falar para ajudar, sabe? Ou entender também que é uma cobrança de jogo ou se exceder, sabe? Eu acho que tem esse limite, sabe? Mas uma coisa que a gente aprende muito no profissional é que tudo que aconteceu ali dentro da quadra fica na quadra. Tu tem que aprender a ouvir as coisas e não trazer isso para fora. E na categoria de base, às vezes tu acaba, pô, tu falou uma coisa, não, esse cara aí agora é meu inimigo, ele falou mal de É. mim, me xingou, sabe? Eu acho que essa coisa é importante, sabe? Tu aprender a ouvir também, porque não adianta eu querer, um líder tem que saber ouvir também. Eu acho que isso é uma parte muito interessante. Não adianta tu querer falar de todo mundo e na hora que apontar o dedo para ti, tu dizer que as coisas estão erradas. Eu acho que isso aí é importante, sabe? Essa liderança ela tem que ser, digamos assim, tu tem que conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que tu quer, né? Mesmo que elas não queiram. Acho que isso é um fator. Tu aqui tinha muito, a tua liderança muito pelo exemplo, né? Até a gente conversa bastante com os meninos, principalmente da sub-15 ali, sub-13, porque acontecia muito de tu, na categoria menor, tá treinando com a categoria de cima, né? E a gente ainda tem alguns meninos aqui que a gente vê que eles têm um potencial, e às vezes a gente quer subir eles de categoria para treinar e eles ainda ficam com aquele pé atrás, né? Por quê? Porque na categoria de cima é mais difícil, então na categoria de baixo eu consigo me sobressair melhor, é mais fácil, e a gente sempre tenta usar o teu exemplo nesse sentido, né? Que eu me lembro que naquele ano que a gente foi semifinalista do estadual, tu era sub-15 e jogava na 17, né? Então acho que é uma questão de dedicação, né? Até aquele ano foi um ano bem legal que a gente teve aqui, né? João, acho que foi um ano que tu cresceu muito ali como jogador, foi bem importante para ti, até porque tu jogava com meninos 2 anos maiores, né? E o grupo era bom, né? Era um grupo que trabalhava muito, né? Eu me lembro que para segunda fase estadual a gente treinava praticamente todos os dias, né? Então era bacana ali. Não sei se tu, Bah, tu te lembra dessa época aí. essa é uma das coisas que eu tenho várias alegrias, mas eu também tenho várias decepções, né? No futsal, tem várias coisas, tipo, esse ano aí foi um ano só de alegrias, mas o final podia ter sido diferente, sabe? A gente, a gente tem um ginásio muito grande ali em Veranópolis e era muito difícil ter torcida, né? Tu bem sabe. E a gente Sim. chegou numa semifinal e viu aquele ginásio lotado, assim, com um monte de gente que nunca tinha assistido a gente jogar, sabe? Parecia que a gente tava fazendo uma coisa e, querendo ou não, escapou dos nossos dedos, né? A gente tava ganhando o jogo, a gente tinha empatado em casa, a gente tava ganhando fora, acabou perdendo no final. Por falha nossa, a gente sabe disso, mas olha, já fazem uns 10 anos e é uma coisa que direto eu me pego pensando, assim, às vezes aparecem umas lembranças no Facebook, assim, é bem dolorido, assim, porque a gente, Florianópolis, chegar numa final de gauchão ia ser uma coisa fantástica, mas É, eu acho que o cara lá de cima sabe das coisas,
talvez não era a hora e tem que ter paciência. Dali foi, acho que talvez o primeiro jogo da base que a gente teve uma transmissão, né, de rádio, acho que marcou bastante, né? A gente teve outros grupos muito bons que chegaram quase em semifinal, final de estadual, mas esse grupo acho que marcou porque foi um dos primeiros aí que fazer uma campanha competitiva, digamos assim. A gente sabe da nossa, não das nossas limitações, porque a gente tenta não se limitar por nada, mas a gente sabe das nossas dificuldades, né, por não trabalhar com equipes de rendimento, né? Tu bem sabe e tu treinou com os meninos aqui. É bem diferente do que qualquer outra equipe aí que joga competição, né? A gente procura dar oportunidade para todos e trabalhar com todos de forma igual, né? Acho que isso é o que a gente faz aqui de melhor. Na questão ali voltando até essa questão dessa semifinal, era engraçado ver o movimento do pessoal subindo para o ginásio, né? Era muita gente vindo assistir e foi bacana, né? Foi uma lembrança que eu também guardo com muito carinho. Ah, nessa tua transição agora da CBF pro Crona, tu ficou quantos anos na CBF no profissional? No profissional foram Cinco? 3,5. Três. 3,5. É, porque foram 3 de adulto e mais metade do último ano de sub-20. Tá, foi uma opção pessoal. A CBF chegou a te procurar para renovar. Foi uma opção combinada, assim, tipo, de ambas as partes, eu acho. A gente chegou a conversar, mas não foi uma coisa assim, pô, a gente quer isso, vai ser algo, a gente vai te oferecer tanto, e eu senti que acho Sim, que era o meu momento, tanto partindo deles quanto partindo de mim, sabe? Eu sim. acho que era o É, momento para as duas partes, sabe? Eu acho que. para aqueles que estão nos escutando aqui, nos vendo, que não são do futsal, que não acompanham o futsal, o João acabou trocando a CBF pelo. Não sei se é Joinville e Crona, se é Crona só. Jack Crono. Jack Crona, tá? Que é uma para mim, das quatro melhores equipes do país também. Então, não é nenhum demérito, digamos assim, porque muita gente vai dizer, o cara optou por sair da CBF, ou saiu da CBF e foi para outra equipe. Não, ele foi para uma equipe do mesmo nível ou do mesmo nível que a CBF, né? Acho que CBF, Corinthians, Magnus e o Jack são, agora com o Pato, bicampeão da Liga também, são as cinco equipes principais do Brasil. Então acho que foi é um bom desafio, digamos assim, né? Um novo objetivo, né? Entrando nessa questão, teus objetivos profissionais atuais, tu tem Olha, alguma coisa traçada que tu possa nos falar aí a curto prazo ou a longo prazo? no momento, assim, eu tô vivendo essa mudança ainda, sabe? Eu não tô querendo especular muita coisa, mas, assim, eu tô me sentindo muito bem ali. A cidade é muito boa, eu tô convivendo com pessoas muito boas, sabe? E é legal ser tratado de uma maneira diferente, sim. Tipo, na CBF eu não tenho nada para reclamar, mas eu sempre carreguei comigo aquela coisa de ser um guri da base, sabe? E isso não é uma coisa, não digo que seja uma coisa ruim, sabe? Mas eu não é bacana, assim. Eu já tinha feito muita coisa, já tinha provado muita coisa, e às vezes eu carregava esse rótulo de ser um guri da base, e eu acho que essa mudança partiu muito nesse sentido, sabe? Eu acho que eu tô sendo visto de um jeito diferente, mas de um jeito que eu já tinha conquistado, só acho que eu não era reconhecido por isso. E eu acredito que no momento eu gostaria muito de ser campeão catarinense, primeiramente, porque eu acho bacana conquistar um outro estado. Eu nunca pude jogar um outro estadual, além do gaúcho, então no meu primeiro ano eu acho que seria muito bacana conquistar ali. E eu já fiz boas campanhas com a CBF na liga. A gente foi 2 vezes a melhor campanha na primeira fase, mas nos 3 anos a gente acabou sendo eliminado nas quartas. Então eu quero dar esse passo. Eu acho que é uma ambição que eu tenho. Eu não estou dizendo que eu vou ser campeão. Isso vai acontecer. Conforme as coisas estão indo, eu acredito que se eu continuar treinando forte, me dedicando, estando em equipes fortes, as coisas vão acontecer. Mas eu acho que eu quero passar essa fase e eu quero ganhar esse outro estadual. Acho que no momento é isso que eu tenho na minha cabeça. É o objetivo mais curto, né? A gente também conversa de ser o melhor na sua cidade, ser o melhor na sua região, ser o melhor e ir crescendo dentro desse universo, né? Conta para nós um pouco como foi a tua convocação para a seleção, tanto a de Ah, base quanto a profissional. Tem umas sim, histórias boas aí. a minha primeira convocação
para a seleção sub-20 foi em 2016. Eu tava no último ano de sub-20. Eu fiz a gente jogou Taça Brasil no meio do ano em Carlos Barbosa. E a gente jogou muito bem a competição, assim. Eu fui muito bem, eu fui o vice-artilheiro da competição. E no final eu fui procurado por pessoas que hoje em dia são pessoas que agenciam a minha carreira. E eles procuraram e falaram assim: olha, João, a gente tem alguns contatos na seleção e eles gostaram muito de vocês. Você tinha falado de mim, do Júlio, do Léo, que foram os três que foram convocados juntos ali na CBF. E a gente acha que as coisas vão encaminhando bem e vocês vão ser convocados para a seleção no final do ano. Mas assim, isso foi em julho, sabe? E daí foi passando agosto, setembro, outubro, novembro. Quando E chegou nada. assim, final do ano, assim, a gente foi adicionado num grupo de WhatsApp e daí eu recebi a notícia, assim, a coisa que mais me marca, assim, não digo nem a convocação, assim, mas ligar para minha família, assim, e contar para eles que eu estava sendo convocado, tipo, eu acho que foi um passo muito grande, assim. O cara sair de Veranópolis, uma cidade pequena, sair de um projeto e sabe, o Brasil é um país muito grande, existe muita gente boa e tu tá entre os selecionados, não importa a situação, não importa. Tu ter sido lembrado, isso é fantástico, sabe? Eu ligar para minha mãe, ligar para minha irmã, ligar para meu pai e ver eles sem reação nenhuma, ligar para minha namorada, ver eles só chorando assim, acho que é uma das lembranças mais felizes que eu tenho na vida, esse momento assim. Sim, eu me lembro que quando saiu a convocação, eu vi a convocação, daqui a pouco já veio a mensagem da tua mãe: ó, o João foi convocado, o João foi convocado. É, Acho que é bacana, né? E até falando da tua mãe, me lembro de um. Quando tu foi pra CBF, eu acho, depois da peneira, né? Eu acho que o Miquim era o coordenador da base e o Miquim me ligou, né? Ó, nós vamos chamar o João, só que antes eles têm todo um cuidado, né? Antes a gente quer saber se ele vai ter condição de vir ou não. E eu me lembro que a Clara tava lá no ginásio, eu fui falar com ela e disse: ó, tá aí, tu vai deixar o João ir ou não? Porque eles vão chamar ele, então a gente só tá conversando contigo pra gente não frustrar, né? E aí ela me olhou: não, se é o que ele quer, a gente vai tentar dar um jeito de qualquer forma. Então aí eu disse: ó, McQueen, pode ligar, pode avisar que ele vai ir. Acho que esse é um fator que eu também me lembro bastante. nessas horas o cara é o último a ficar sabendo, né? Ah, com certeza, ela já sabia, ela foi de um dia pro outro sabendo e eu disse: ó, não conta porque eles vão avisar ele. Ah, voltando à questão da seleção, conta pra nós aí, Falcão te deu a bola pra bater o tiro livre. Tem muita gente que não Paz. sabe dessa história aí. Que tu É, jogou com o Falcão, né? Jogou um dos é, últimos jogos da seleção com o Falcão. eu tive essa honra, assim, foi uma convocação para a seleção adulta, a gente foi para Campo Grande, Que era numa aqueles viagem, desafios da Globo, né? era contra Costa Isso, Rica, a gente passava no jogou, domingo de manhã. sexta e domingo foram os jogos, Isso. isso. Daí, cara, a gente tava jogando o primeiro jogo, a gente até chegou antes, assim, a gente chegou antes que ele, a gente chegou numa noite, a gente treinou na quinta e a gente ia jogar sexta-noite, ele chegou na sexta-feira de manhã, assim, ele tinha alguns compromissos, a gente não sabe muito, né? Mas ele chegou e, pô, eu tava sentado no ônibus, assim, ele sentou numas cadeiras do meu lado, assim, e, pô, o cara já fica meio assim, né? O cara nunca teve ali, é diferente, né? Melhor nem olhar muito, melhor ficar quieto. Ele sentou, ele começou a mexer no celular, mostrou um negócio para mim, eu dei uma risada, mas não quis interagir muito, né? Tava todo sem jeito, mas assim, ó, Não ele quis já dar me. moral pro Falcão, meu. Tá Não de foi não. brincadeira, né? Eu só não quis incomodar, né? Porque o resto. Mas enfim. Aí a gente foi treinar e tal, fez tudo, a gente chegou no jogo e antes na seleção, assim, sempre teve o Rodrigo bateu muito tiro livre, o Falcão também já bateu tiro livre e as faltas foram acumulando, eu tava no banco, eu já tinha entrado, mas eu tava no banco, tinha É, dado a quinta O falta Rodrigo, tu jogou com o Rodrigo da CBF, né? e quando eu tava na base ele era do adulto, assim, eu não cheguei a É, jogar junto com ele. agora, dois finais de semana atrás, passou a final de 2012 e o Rodrigo errou o tiro livre na final, né? E é um cara que é um finalizador, não tenho o que falar, né? Mas, enfim, chegou a quinta falta, eu tava no banco, sabe? E eu tinha esperança de bater o tiro livre, sabe? Porque até o Marquinhos era o treinador, eu batia na CBF já sabia que eu era um bom finalizador, né? Tava fazendo bastante gols. E daí aconteceu,
a quinta falta e o Falcão encostou do meu lado e falou assim, ó, tu pode ficar tranquilo que se der a sexta falta, eu já conversei com o Marquinhos e tu vai bater o tiro livre. Aí eu falei, beleza, então. Eu fiquei. Coloca mais pressão próximas É, vezes para ele. não, eu já tava nervoso. Daí ele entrou e aconteceu, não sei, alguém sofreu a falta e a bola caiu na mão dele. Daí alguém veio trocar comigo e eu entrei assim, e a bola tava na mão dele e me entregou assim. Tem até essa foto assim dele me entregando a bola. Acho que é uma foto que eu vou guardar para todo mundo. O cara foi quantas vezes foi o melhor do mundo assim, é uma Pô, coisa que posso contar para todo mundo que eu recebi uma bola do Falcão, fui lá, bati o tiro livre e fiz o gol. Então, é uma lembrança que eu tenho, é um vídeo que eu tenho guardado no meu celular. Vira e mexe assim, eu tô sem fazer nada, eu começo a ver esses vídeos assim e é bom ver como as coisas aconteceram, sabe? Acho que se eu tivesse que fazer um roteiro assim, acho que nem se eu tivesse sonhado muito assim, tudo que já aconteceu comigo teria acontecido, sabe? foi bacana esse jogo aí, foi bem legal, assim. Na questão de. Vamos falar um pouquinho da situação atual aí, depois a gente pode até abrir para o pessoal, e se alguém tiver alguma pergunta, tem bastante gente elogiando, dando os parabéns, mandando coração, o João é bem tratado, né? Então, tá muito bacana aí, a gente não consegue ler todo mundo, mas tem bastante aí, ó, Alvarenga, Teixeira já entrou também, tem mais gente aí que jogou contigo aqui na associação Eles que aí te segue, salvaram né? nós um bom tempo, esses dois aí salvaram nós um bom Ah, tempo. mas entregaram Ah, também, João. faz parte, né? Nem só de vitória vive o guerreiro. Tá certo. Na questão atual aí de pandemia, como é que tá sendo a tua rotina aí de trabalho aí? Você tá treinando individual, né? A gente sabe disso. Como é que tá acontecendo aí? Conta pra nós. Assim, a gente já tá há uns 45 dias parado, né? Parado dos treinos normais, né? Mas a gente começou treinando em casa, treinando numa parte individual, assim. Eles não estipularam nada, assim, na primeira semana, mas eu acho que como eles viram que a coisa começou a se adiantar, que vai ter que ficar um mês parado, vai ter que ficar 40 dias parado, o preparador ali, a comissão do Joinville já toma essa decisão de marcar uma reunião. A gente se reúne por vídeo todos os dias, às 10h30 da manhã e treina. Eles passam o treino, eles passam tudo que a gente precisa ter, precisa de um espaço de 3 a 4 metros, dá para ser em casa. Não, pode ser na garagem, sabe? A gente está fazendo o que dá. Eles também estão disponíveis, além dos cinco ou seis treinos, que às vezes é segunda a sábado, às vezes é segunda a sexta, a gente está tendo reuniões com um coach, que é um cara que agora faz parte da nossa comissão. A gente tem palestras com ele de tarde, ele fala sobre o momento, explica algumas coisas, sabe? Quer saber como a gente está se sentindo. A gente teve palestra com um nutrólogo sobre alimentação agora em casa, porque o cara não está treinando a mesma quantidade que estaria lá, então se tu der uma relaxada, quando voltar não vai estar bem. Mas assim, é um momento bem complicado. Eu acho que nessa parte aqui agora, acho que vale muito aquilo que eu falei do extra quadra, porque jogar bola é bom e todo mundo gosta, mas assim, para ti tá bem, tu tem que fazer a parte ruim, digamos assim, sabe? Tu tem que fazer aquele algo a mais, tem que se preparar, tem que se restringir de algumas coisas e agora é a hora, sabe? Eu chamo de treino invisível, sabe? Que o cara Sim, tá é fazendo isso por aí. ti e só tu vai saber que tu tá fazendo, mas esse resultado vai aparecer para todo mundo. Então, eu acho que vale a pena tu se cuidar, porque ainda mais nesse a gente não sabe o que vai acontecer. Eles podem ligar e falar assim, ó, sexta-feira a gente volta aos treinos. Pô, e aí, fiquei 40 dias sem fazer nada. Como é que as coisas vão ser, sabe? E acho que a cabeça também é importante, porque todo mundo está muito ansioso, todo mundo tá querendo voltar logo e é difícil. Pô, todo dia tu liga a TV e tantos mortos, a gente não sabe o que vai acontecer, briga com os políticos, é um momento muito complicado. Eu acho que tu se manter forte, se manter centrado é a parte mais importante nesse momento que a gente está passando. Nesse sentido, assim, de manter esse vínculo, a gente também está tentando fazer algumas coisas com os meninos e com as meninas também. Aqui a gente tem outras modalidades, né, aqui no projeto. Tá tentando fazer um encontro aí uma vez por semana, mandar alguns vídeos, alguns treinos, Ah, muito. para manter esse vínculo, principalmente para essa questão de ansiedade, essa questão de. Porque a gente estava acostumado com uma rotina e de uma hora para outra a gente
teve essa rotina podada, digamos assim, né? É, Uma coisa sem precedentes, sem a gente ter ideia sem ter nada de ideia que aconteceria, entendeu? Então, não, e o foi- projeto, nesse sentido, ele é ímpar. Eu não tenho o que falar, sabe? Com os recursos que vocês têm, com o pessoal contado, assim, que vocês trabalham, vocês fazem de tudo e não adianta. Eu acho que essa criançada aí tem que aproveitar. Eu acredito que eles não têm essa consciência ainda, mas eu acho que quem levar a sério no futuro vai entender que valeu a pena. Acho que os pais também podem dar esse toque, fazer, insistir um pouco para eles continuar, ser persistentes, porque o projeto ele revela muita coisa boa para todo mundo. a gente está tentando fazer dentro do possível, né, essa questão da pandemia e manter a galera, principalmente com vínculo afetivo, né? A questão É, do treino a gente sabe que é muito difícil, até para vocês mesmo, a questão de atleta, né, de alto rendimento, manter o rendimento treinando sozinho e é muito difícil. uma vez por dia é complicado, né? Na verdade é para tentar se manter ativo, né? Se manter com a saúde em dia para poder ter esse retorno aí o mais breve possível, que a gente não sabe quando vai ser, né? Não sei se tu tem alguma informação aí, se tu tem conversado com o pessoal aí do, da liga ou do próprio Jack Crona aí, se tem alguma É, previsão de volta ou nada. assim, a Que a gente questão em Santa Catarina talvez seja um pouco diferente, não sei como é que tá também. isso, isso. A gente espera muito pelo governador lá, né? Ele acabou dando um decreto que até 31 de maio os eventos esportivos estariam cancelados, assim, né? Então a gente está esperando essa decisão. Até agora, dia 4 de maio, eles pediram para a gente retornar para a cidade, né? Porque eles deram essa liberdade para a gente ficar com as famílias, mas é bacana também passar um tempo na cidade antes das coisas retornarem e, por acaso, se a coisa acontecer de um dia para o outro, a gente já tá lá, sabe? Então, Claro. mas, pô, não vejo a hora, sabe? É difícil tu estar o tempo inteiro em casa, sabe? Tua rotina. E a gente parou na hora que os jogos iam começar, assim, questão de 10 dias a liga ia iniciar. A gente estava no auge da preparação, tava todo mundo querendo mostrar um clube novo, sabe? É uma situação muito complicada, mas não adianta. A gente, como tu falou, ninguém tem como se preparar para uma situação dessa, mas a gente tem que reagir da melhor maneira possível, né? Continuar preparado e agora também existem coisas mais importantes que o esporte, que é a saúde, né? A questão da volta, acho que próxima semana aí deve ter algum retorno pelo menos as equipes de alto rendimento devem voltar a treinar, talvez com pequenos grupos, É, porque em muitos lugares se liberou a academia, né? A isso mesmo. academia está liberada, então provavelmente em pequenos grupos vocês voltem a treinar, né? A questão da gurizada que a gente ainda vai tem que esperar, né? A gente depende de É, decretos estaduais e municipais. Eu acredito que a gente só volte quando retornar alguma coisa de aula, né? Antes disso é bem complicado e até nem tem um porquê. é, Na questão de eventos e de jogos também acho vai demorar bastante, porque a aglomeração vai ser muito difícil, né? Enquanto não surgir uma vacina ou um remédio aí é é, uma situação diferente, digamos e o assim. problema é voltar e alguém ser diagnosticado e ter que parar tudo de novo. Todo mundo está correndo esse risco, é um momento realmente bem delicado, né? Eu acho que a nossa ansiedade também é muito por causa disso que tu disse. Recém nós tínhamos voltado das férias, digamos assim. Isso. Então a gente acabou trabalhando um período ali, uns 30, 40 dias e parou, né? Então, diferentemente que a gente sempre compara muito com a Europa, né? A Europa estava em fim de temporada. Sim. Então, o pessoal já estava não cansado, É, mas já tinha jogado quase tava toda a num momento temporada. diferente, um momento bem Isso. diferente. Então, acho que a ansiedade do brasileiro em retornar às atividades é muito por isso, assim, pela questão de que o nosso ano estava começando, né? A gente, querendo ou não, a gente tinha passado a parte ruim, assim, né? Digamos que é a pré-temporada, né? A gente pô, fez um trabalho ali de 1, 2 meses, começou a bater bola, na hora que a coisa ia ficar boa. É, Vocês chegaram a fazer um jogo, né? 2 jogos, né? A gente fez um amistoso ali em Carlos Barbosa, que a gente perdeu de 1-0, e a gente fez um amistoso contra a seleção da Guatemala, que a gente ganhou de 4-0. Fez algum golzinho ou não? Não, pior Tá que louco. ainda não. Eu fiz um gol para te falar, a gente fez um jogo treino contra uma equipe lá de Santa Catarina que eu fiz um gol, mas isso aí não conta, né? Mas pra cabeça eu lembro. Isso aí. Não, porque até ia te comentar, né? Tu joga de fixo, né? Joga de
de fixo e tu tem uma característica de ser goleador, né? Digamos assim, de fazer bastante gols por temporada. O que não é muito, o que não é muito normal, digamos assim, na cabeça das crianças. Agora, até para os nossos alunos que estão aqui escutando, né? Muitos não querem jogar nessa posição, né? Porque relacionam muito com o campo, né? Então, acho que é uma coisa que tu pode até comentar, né? De ser um fixo, digamos assim, que faz bastante gols. Eu não digo que é uma ambição, assim, eu não digo que é uma missão minha, mas eu sempre tive essa característica até pela parte de finalizar bem, mas eu acompanho bastante as jogadas, assim, eu sempre confio muito nos meus companheiros, sabe? Eu acredito que eles vão passar pelo marcador deles e essa hora, se eu continuar correndo, eu acredito que eu vou estar livre. Faço muito gol assim também, porque joguei com muito cara que eu joguei esses 7 anos da CBF, eu joguei com o Júlio, que é um cara que faz isso aí, que se ele tá no individual, a chance dele passar do cara que tá marcando ele é grande. E eu cansei de ficar livre para fazer o gol. Então, às vezes, mas eu acredito também que o gol ele é só um algo a mais, porque querendo ou não, a equipe ganhando é o que importa, sabe? Acho que se desse para dividir um gol nesses momentos que eu corro e fico livre, acho que 90% é do cara que fez toda a jogada e eu só fui lá empurrar, sabe? Ah, Mas eu acho que é O uma. Júlio te deu uns golzinhos também, então. Meu Deus, meu Deus. Ah, se for procurar, tem alguns mesmo. Mas, assim, acho que é uma ambição bacana, sabe? Porque é uma ambição que vai me ajudar e vai ajudar o clube, sabe? Não tem, não tem como ser uma coisa ruim. Acho que também tu tem que saber a hora de trocar uma finalização por um passe. Acho que isso é uma coisa que não pode se confundir. Mas a gente tem um exemplo bem grande aqui no Brasil, que é o Rodrigo, né? Que é um cara que é um fixo, que todo ano ele ou é Meu artilheiro ou Deus, velho. briga pela artilharia. Pode falar o que quiser, não adianta. Ele faz gol de tudo que é jeito e ele é um fixo. Então, o exemplo tá aí na nossa cara todo dia, só não vê quem não quer. Sim. O Juliano tá aqui na live aí, tá mandando um abraço pra nós. Ah, que Juliano, bacana. sexta ou domingo a gente deve fazer uma live aí pra ele contar um pouco o que tá acontecendo do outro lado do mundo lá também. É Ah, um cara que saiu daqui também e nós vamos dar uma conversada aí. Tem um torcedor de Garibaldi pedindo abraço, tem uma galera aí mandando abraço. É o Bruno, com Só certeza. pode. Se algum aluno aí tiver alguma pergunta para fazer pro João, pode largar aí que a gente tenta ler aqui, né? A gente sabe que tá subindo bastante coisa aqui. Tem uma piadinha aqui do Arthur dizendo que teu sobrenome vai mudar de. Teu sobrenome mudou. É, não vai que é feio. Isso é, é pouco tempo, a brincadeira já começa a ficar assim. Tu imagina quando ganhar confiança, né, João? É, Não, não, o futsal ele tem, a gente brinca bastante, a única parte ruim dele é quando o juiz começa o jogo, né? Antes ah, disso a pior, gente, não. É só alegria. É, pô, os problemas só começam ali, antes a gente só se diverte. é, Não, tô brincando. mas Uma coisa que tu pode comentar também é a questão até tu já falou, mas a gente pode voltar ali no assunto até para o pessoal saber, que muitas vezes a gente escuta ou comenta, tu vai jogar bola, tu vai fazer só o que tu gosta na tua vida, né? Vai passar a vida inteira fazendo o que tu gosta. Até gostaria que tu comentasse aí um pouco de como são as pré-temporadas e intertemporadas que tu acabou fazendo aí, para o pessoal ter alguma noção, porque muita gente é que nem a vida de cantor, né? Acho que é só chegar lá no palco e cantar. olha, é que isso acho que é uma das piores coisas que eu ouço assim é alguém chegar para mim e dizer que é uma vida fácil assim. Cara, eu não sou um cara estressado assim, mas é uma coisa, não digo, mas é uma coisa que é ruim tu ouvir assim, a pessoa falando, parece que ela tá te desmerecendo, sabe? E pô, vou te falar que quem sabe mesmo é quem vive disso e a família. São as únicas pessoas que sabem tudo que o cara passa para poder viver disso, sabe? O cara tem que se privar de muita coisa, não tem final de semana, não existe feriado, a gente não tem férias marcadas, por exemplo, agora aconteceu isso, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode ter um campeonato que dure, pode emendar o campeonato em outro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente perde muita data de família, porque eu tô num lado, minha família tá em outro. Eu agora sou Jim de uma afilhada que eu vejo ela crescer por vídeo. Cara, a gente passa por cada situação que às vezes tu chega lá e tu vê, pô, o cara foi jogar, fez o gol, tá sorrindo, a vida do cara é só alegria. E as coisas não são assim. Mas eu vou te dizer,
eu sou um cara muito feliz com as minhas escolhas, assim, eu acho que eu vou te falar que a diferença é que eu gosto do processo, assim, eu não sinto prazer só em, pô, jogar, fazer gol, vencer. Eu sinto prazer em me preparar, sabe? Eu sou um cara que corro muito nas férias, que me dedica, faz parte, sabe? Eu acho que eu aprendi a conviver com isso e hoje já faz parte da minha rotina, assim. Eu não consigo passar, pô, tô de férias, vou passar uma semana sem fazer nada, assim. Eu não consigo, sabe? Eu aprendi a viver o processo e eu gosto disso também. Eu acho que essa é uma parte diferente, assim, que eu posso dizer que eu tenho. Sim, sim. A gente até comentei antes ali a questão dos treinos, né? Tu é um menino aí que treinava muito, né? Treinava, digamos assim, os teus 2 períodos na categoria sub-15, se precisasse treinar os 3 períodos na 17, treinava. E nem por isso abria mão da escola, né? A gente também enfatiza muito essa questão, então acho que isso é um fator que te fez, na minha opinião, te fez ser jogador, né? Esse nível de, claro que uma qualidade acima, um entendimento acima, mas a questão de dedicação, né? Acho que se tu tivesse que ficar lá 2, 3 horas no ginásio treinando, tu ficava e não reclamava. Claro que era uma outra situação, né? A gente sabe hoje que o celular, os contatos, a gurizada é cada vez mais difícil, né? Mas naquela época que não tinha ainda essa questão de celular, era tu não abria mão de nada, digamos assim, para não abrir a mão do treino para nada, né? Então acho que isso é um fator que tu acabou levando contigo e é uma coisa que eu tento colocar muito para os pequenos, né? De conversar com eles que muita gente diz, o menino tem 13 anos, tem muito talento, mas nunca treinou, nunca teve uma rotina de jogos e acaba às vezes indo para um clube grande e ele não ficou lá, por que será que não ficou? E eu sempre digo, se o menino não sabe treinar, não sabe a rotina que vai ter, pode ter o talento que tiver, ele não vai aguentar, né? Porque é muita carga, né? Muita carga física e muita carga emocional, né? Acho que o desafio é esse, né? A questão psicológica é cada vez mais importante. Tu mesmo colocou que o Jack está trabalhando com um coach, né? Acho que isso é fundamental, não só por questão de pandemia, acho que por questão da pressão psicológica, né? Acho que o futsal, acho que tu até pode colocar agora, vou parar um pouquinho de falar, se eu começo e não falo, a questão de ser julgado a 2 ou 3 vezes por semana, né? Cada vez que tu entra na quadra para jogar, tu é julgado pelo trabalho que tu faz. Isso aí eu já ouvi muito assim, já ouvi muita gente falar, não, tu só entra para bater uma bola, tu vai ter tipo, teve muito momento já que eu fiquei fora de muito jogo e eu entrava só para bater uma bola, sabe? Tinha uma falta perto da área, eu entrava, mas assim, eu acho que Tá frio lá no banco, falta 1 minuto, o jogo tá empatado, os caras fizeram tudo e o cara te diz, vai lá e decide pra mim agora. eu acho que o lance de manter a cabeça forte é muito importante, sabe? Eu acho que hoje em dia passou aquela coisa de ser um esporte totalmente físico. Eu acho que isso aí hoje em dia já dá para dizer que não é assim, sabe? Eu acho que tem que estar com a cabeça em dia, porque o cara acaba passando por situações que tu tem que estar preparado para responder a elas. Não adianta tu sair de casa e dizer, hoje meu dia vai ser assim, assim, assim. Tu vai chegar lá e vai ser totalmente diferente. E se tu não estiver pronto, tu vai acabar fazendo alguma coisa que talvez tu vá se arrepender, ou tu vá tomar uma decisão que talvez vá pesar pro resto da tua carreira, sabe? Então, acho que a cabeça é uma das principais coisas que a gente tem que manter saudável. Tem um aluno nosso aqui, o Gabi Ferronato, está fazendo uma pergunta desde que tu jogava na escola lá até agora que tu virou profissional, tu viu muita evolução no futsal nesse período aí, nesse pequeno período? A gente vejo muita evolução em alguns sentidos, sabe? Eu acho que existe, não dá para comparar em nada com o campo assim. A gente tem aqueles choques de confederação ali que acabam deixando o futsal estagnado em algumas coisas, e isso a gente acaba sofrendo muito assim. Mas eu acho que dentro do jogo sim, sabe? Eu acho que ele vai mudando, sabe? Ele vai mudando muito. A gente acaba se espelhando em muitas coisas. Uma vez tudo era muito espelhado aqui no futsal do Brasil. Hoje em dia a gente já se espelha em muitas coisas que acontecem lá no futsal da Espanha, na Liga Espanhola. Eu acho que é uma coisa que vai acontecendo. O que vai chamando mais atenção vai mudando dentro do jogo, sabe? Tem 2 perguntas aqui, tu já até comentou sobre isso, mas vamos tocar ali, que é a questão de tu sair de uma cidade pequena, onde tu estava acostumado, né?
e ir para um lugar novo em busca de um desafio, né? E depois ser reconhecido por isso. Ah, foi. É, como eu te falei no começo, eu não parei para pensar muito, né? Acho que foi mais acontecendo ao natural. Eu acho que quando as coisas começaram a vir demais, assim, que eu parei para pensar e falei, caramba, uma coisa está acontecendo, assim, e eu falei, poxa, joguei com tanta gente boa no projeto que não alcançou coisas, assim, que estão acontecendo na minha vida, sabe? Eu acho que tem alguma coisa em especial. Eu acho que eu posso continuar insistindo nisso, que talvez eu estou no caminho certo. E é bom, cara, é bom. Como eu falei, é muito bom voltar e ser bem tratado por você, sabe? Sempre que eu tô aí no final do ano e que tu falou que eu vou conversar com as crianças, pô, tem vários que às vezes tem vergonha de conversar comigo ali na frente de todo É. mundo, que eu acho que é uma coisa que chega a ser tão inocente, sabe? Porque eu tava ali no lugar deles há alguns anos, sabe? Mas é a mesma referência que tu teve tu pro Falcão é o que eles têm para ti. Sem, Tá. sem, sem, sem muita coisa assim. É, tipo, às vezes eu tô ali e daí eles não falam comigo. Daí eu chego em casa e tem tipo uma mensagem no meu Instagram assim, deles querendo falar comigo, sabe? E eu falo, pô, eu tava ali, podia ter falado comigo, sabe? Vai, eu acho isso aí não tem preço nenhum, assim, porque as crianças têm aquela pureza, sabe? Que é uma coisa que tu não pode tirar delas e é muito legal ver que elas ficam felizes que eu tô lá, sabe? Eu acho isso muito legal, sabe? É questão de ser referência, né? É uma coisa que tu já tem consciência, apesar da pouca idade, né? De saber que tu é uma referência para eles, né? Uma inspiração, digamos assim. Isso para nós é muito bom, porque o projeto cresceu muito, né? Então, cresceu que eu digo, se espelhou, criou uma referência que eles não tinham, né? O Não é o Andrei aqui, né? Tá perguntando Ele quantos tiros. mesmo. Ah, o Andrei quer saber quantos tiros livres tu tá treinando por dia. Cara, uns 10 no mínimo, assim, uns 10 por dia. Cara, eu sou muito chato, e agora eu tô treinando com um goleiro diferente, né? Eu sempre treinei, não digo que treinei com os mesmos, porque a cada ano às vezes vai mudando o plantel, né? Mas agora é totalmente diferente, e daí tem gente diferente competindo comigo nos treinos, isso aí é uma coisa bacana, sabe? Então tô aprendendo também, porque quando tu vê alguém batendo, não é porque eu faço muitos gols que eu não aprendo com os outros batedores, porque eu sou um cara muito chato. Às vezes eu tô vendo um jogo na TV e alguém vai bater o tiro livre, e se eu posso filmar para voltar e ver como ele bateu, ver o que o goleiro fez, eu sou muito chato nisso. Então, eu acho que eu tô aprendendo um pouco mais e quem sabe eu consigo acertar ainda mais. É, o Rafa aqui tá perguntando, o Rafa Custódio tá perguntando onde é que tu prefere bater. Rafa, aqui ele só batia meia canela dos goleiros, mas agora É, ele mas melhorou. durou bastante essa batida aí, assim, que eu bati aberta, tirando um pouco do chão, assim, mas que eu sempre fazia gol porque eu era uma surpresa. Daí, quando a galera começou a me conhecer, eu comecei a errar e eu tive que abrir o leque. Se eu não batesse de outro jeito, eu não ia mais fazer gol, e daí querendo ou não, agora tem uma pressão em cima de mim quando eu vou bater, sabe? Já tem aquela coisa, pô, errou um, se errar dois seguidos, meu Deus, que isso? Desaprendeu a chutar, não serve mais. Então eu tenho que. Hoje eu já tive essa preferência, sabe? Mas hoje em dia eu acabo prestando atenção no que eu acho que eu decido ali na hora e confio em mim, seja o que Deus quiser também. Eu bato do jeito que eu treino, se eu errar, acontece. E bater com a parte interna do pé, foi uma característica que tu foi desenvolvendo com o tempo, né? Começou aqui e tu foi desenvolvendo. São poucos jogadores que batem assim, qualquer tipo, tu tá praticamente batendo qualquer tipo de bola só de chapa, né? Eu nunca parei para pensar muito. Eu acho que foi pelo jeito de treinar assim de novo, assim. Acho que eu me acostumei assim, porque pô, hoje em dia eu tenho que treinar muito vôlei, assim, a bola de escanteio, assim, né, que vem cavada para treinar vôlei. Hoje em dia eu já acho que eu bato melhor, assim, porque eu treinei muito com o Lé, treinei muito com o Marlon, que são caras que pegam vôlei com uma facilidade assim incrível. E eu sofri muito para começar a finalizar essa bola, porque não era uma bola que eu, não digo eu não gostava, mas assim, ó, se eu posso escolher, eu não escolho bater assim, sabe? Tu Tive preferia que, ela no chão, né? tive que aprender na marra, sabe? Certo? Eu não sei onde é que eu vejo o tempo aqui que tá terminando, mas tem o Lui, Renan Meneguzzi, pedindo para te falar um pouquinho da importância do trabalho da base para quem quer ser profissional. Eu ia te pedir no final ali para deixar um recado para a galera. Falta ó, 25 segundos.
deixar um recado para a galera e para os alunos que estão escutando nesse sentido assim da importância da base para se tornar um jogador. Já te agradeço a live aí, tu pode encerrar ela. E Obrigado, pessoal, pela presença. só que vocês acreditem no projeto, que olha, hoje em dia eu vejo o quanto vocês foram importantes comigo, que realmente o projeto eu levo comigo para onde eu vou e eu acho que mais pessoas podem